Poetas, religiosos e filósofos estão sempre tentando compreender o amor. No Café Filosófico de hoje, o psicoterapeuta Ivan Capelato fala do amor a partir de um outro ponto de vista. Quais são as bases psíquicas do amor? Como é possível amar numa sociedade que contribui para uma crescente anestesia de nossas emoções? O amor na era da sobrecarga. Esse é o tema de hoje no programa Café Filosófico. Alguns estudiosos, principalmente René Spitz, um sujeito muito perspicaz, que começou a perceber que para a gente ser psicanalista, a gente tem que estudar os bebês e suas mães. Hoje, qualquer escola boa de psicanálise convida os seus alunos a passar um ano observando bebês e mães. Por quê? O que é o bebê? O bebê é um sujeito que devia ter o medo do abandono. O bebê sobrevive através da sua mãe que ela exista, né? Ou alguém no lugar dela. O bebê tem uma coisa que a gente chama de amor narcísico. Ele quer o seio da mãe, ele quer a presença da mãe, ele quer o colo da mãe, ele quer o conforto que a mãe proporciona. E se essa mãe ficar longe dele por algum tempo, ele começa a ter uma consequência. Esse amor narcísico vai se transformar numa coisa chamada depressão anaclítica, que é uma perda da construção da personalidade, e esse sujeito vai ter problema pro resto da sua vida. O que é o amor narcísico? O amor narcísico é o amor da sobrevivência. Eu preciso de você para eu viver. Então o bebê pode... Vamos imaginar que a mãe do bebê morra. E aí uma outra pessoa pode vir e continuar cuidando dele, e esse amor narcísico vai continuar. Deve ter alguma consequência na morte da mãe, mas ele vai continuar sendo um sujeito narcísico e tudo mais. Por volta de 1 ano e meio até os 4 anos e meio, nós, os humanos, entramos numa outra fase que se chama fase anal, aonde o amor narcísico continua e, como o nosso cérebro já está mais organizado e nós estamos mais reféns das pulsões, Freud chamava as crianças nessa idade de perversos polimorfos, que são aqueles monstros que estão lá deitados no carpete da casa, brincando, e a mãe amorosa, afetiva, chega e fala: filhinho, vamos tomar banho? E ele fala: ai, sua besta, vai procurar sua turma. Mas daqui a pouco, esse perverso polimorfo vai correr atrás da mãe e vai dizer: mamãe, não, vai fazer um jogo psicopático, um jogo doente chamado sedução. Por quê? Porque ele ainda vive o amor narcísico. Ele é a referência da mãe. Ele quer a mãe. Agora ele não quer a mãe. Vai agora tomar banho aí com os outros. Mas daqui a pouco ele quer a mãe porque ele está com fome. Aí ele não quer mais a mãe. E ele aprende a manipulação. Ele aprende a jogar, a trocar. E se ele não tiver uma mãe suficientemente boa para evitar a troca, ele vai sempre ganhar e vai ter um prejuízo muito grande no futuro, porque pode ser que ele não se livre desse amor narcísico. Mais tarde, entre os 4 anos e meio e os 6 anos, existe a fase fálica, aonde acontece um fenômeno muito importante no ser humano, que é a capacidade que nós começamos a ter de simbolizar a nossa relação com o mundo. Simbolizar. A minha mãe não é só alguém que está presente para isso ou presente para aquilo. A minha mãe é alguém que eu gosto. Apesar de tudo que ela faz, corta a unha, manda tomar banho, põe chicória no prato, eu gosto dela. É um ser amável. Por incrível que pareça, é um ser amável. E aí aparece o símbolo do amor pertinência. Ela é minha mãe.
Nessa fase aparece então um fenômeno normal, que é o medo da separação. O medo da separação. As crianças entre 4 anos, as crianças normais, saudáveis, entre 4 anos e meio e 6 anos, geralmente, quando a mãe sai, eles choram e falam: você vai voltar logo, você vai me buscar na escola, porque eles começaram a perceber que a ausência dói e a ausência é uma perda. A ausência gera um sentimento de perda. Para quem é permitido chegar nisso, a diminuição do amor narcísico e o nascimento do amor pelo outro. O nascimento do amor pelo outro. As crianças saudáveis, entre 4 anos e meio e 7 anos, às vezes a mãe fala: vamos tomar banho? E ela vai falar não, mas ela lembra que a mãe sai. A mãe sai. Então ela fala: vamos tomar banho. Mas você fica junto comigo? Quem tem filho assim, tem filho saudável. Precisa ficar junto? Precisa. Mãe, posso dormir um pouquinho no seu quarto? Só 6 meses. Então, esse é o primeiro sinal de que a criança começa a ter uma afetividade saudável. A afetividade saudável. E agora é hora da gente exercitar a dinâmica do Édipo. O que é a dinâmica do Édipo? Você vai ficar só um pouquinho aqui com a mamãe e agora você vai para o seu quarto. Porque agora o papai vai ter que deitar aqui com a mamãe, se tiver um papai. Vai ter que deitar aqui com a mamãe. E agora a mamãe vai sair para trabalhar e você vai ficar aqui chorando até a mamãe voltar. Percebe? Aos 6 anos, para as crianças que cresceram saudáveis, vai aparecer a primeira forma de amor concreto, que é o amor especular. Especular é o amor do espelho, o amor do igual, que é o amor homossexual, homoafetivo, homodirigido, que é o amor que os sujeitos humanos normais têm pelos seus iguais. Iguais, então, menino com menino, menina com menina. O amor homossexual é uma necessidade humana porque ele vai construir a identidade. A minha identidade como menino, a minha identidade como menina, ou a minha não identidade, nem como menino, nem como menina. Nessa fase, a gente encontra algumas crianças saudáveis brincando com seus amiguinhos, querendo casar com eles, querendo fazer sexo com eles, querendo ficar... O Juninho quer a mochilinha do Pedrinho, quer que a mãe compre igual. A Mariana e a Juliana começam a ter uma relação assim, realmente especular. Às vezes uma tem que cortar até o cabelo do jeito que a outra tem. O amor homossexual, ele vai ocasionar uma projeção. O menino vai começar a projetar esse amor pela figura masculina presente. Alguns meninos têm pais, homens, então esse amor vai para o pai. Algumas meninas têm mães, mulheres, esse amor vai para a mãe. E se não houver em quem projetar isso, às vezes esse amor homossexual continua, porque fica uma forma de vida, fica um amor que vai ter que ser preservado o resto da vida. É doente isso? Não. Isso é errado? Não. Esse amor pode complicar a vida das pessoas? Socialmente, sim. Afetivamente, não. O amor homossexual é só de um homem para um homem, de uma mulher para uma mulher? Não. O amor homossexual também pode ser de um homem para uma mulher. Existem casais heterossexuais que vivem amores homossexuais. Ele quer que ela seja que nem ele. E ela quer que ele seja que nem ela. E aí eles ficam gays. É sério. Lésbicos. Mais tarde, na adolescência, tudo isso que foi conseguido até agora começa a se perder pelo excesso de hormônios que nós começamos a ter no nosso cérebro, no nosso corpo, e pela cobrança que uma sociedade, essa sociedade que nós estamos falando, essa sociedade contemporânea complicada, começa a fazer com a adolescência.
Alguns meninos e algumas meninas conseguem sair do amor homossexual e entrar no amor que a gente vai chamar heterossexual, mas na verdade a heterossexualidade é o amor pela diferença. É um sujeito, um homem, vamos falar de homem e mulher para ficar mais fácil, senão vai complicar muito a nossa palestra hoje. Um menino que começa a gostar de uma menina. Por quê? Porque ela é uma menina. A voz dela é de menina, ela tem seios, ela tem uma vagina, ela tem modos, ela tem jeito de vestir, ela tem coisas que vão aumentar. Quanto maior a diferença, maior é a presença do amor da diferença, que é o amor heterossexual. O que faz o amor heterossexual dar certo? O respeito à diferença. O respeito à diferença. Não sei se vocês compreendem, tá? Quanto maior a diferença, maior a capacidade que alguém tem de ter um amor heterossexual. Quando os sujeitos começam a querer que um fique parecido com a doença do outro, nós temos a força do amor homossexual. E aí, existem casais gays que têm um amor heterossexual. Existem casais lésbicos que têm um amor heterossexual. Bom, mais tarde deveria acontecer na civilização, na vida humana, o amor que a gente vai chamar do amor cuidador, que é quando a gente atinge uma coisa que antigamente chamava-se maturidade, que é quando as pessoas começam a ter o prazer de cuidar do outro, o prazer de cuidar da esposa. Um cuida do outro, um sabe do que o outro gosta, um cuida do outro. A mãe que tem um filho e que sente prazer em cuidar dele, mesmo quando ele a xinga ou quando ele joga a faca no irmãozinho. Aquilo tudo que eu falei é como deveria ser. E agora eu vou falar como é. Como são as ligações afetivas reais entre nós. Eu vou usar as 3 grandes bases da psiquiatria, as neuroses, as psicoses, as psicopatias, para falar para vocês. O que é uma neurose? Uma neurose é um estado normal a que um ser humano pode chegar quando ele tem uma vida boa, feliz e é bem cuidado, que é gerar manias, gerar maneirismos, gerar pensamentos para conservar presente na sua cabeça o medo da perda. Então, uma pessoa neurótica, aquela que tem muito medo de perder o outro, tá? Alguns neuróticos se ligam à religião, alguns neuróticos se ligam a algumas crenças, se ligam a alguns ritos, se ligam a alguns neuróticos compram presente para os seus amados no dia do aniversário. Alguns neuróticos rezam quando o filho vai para a escola para ele ter uma boa prova. Eu conheço mães neuróticas que fazem lanche para os filhos. Imagina, faz lanche para os filhos. Em vez de dar R$2 para ele comprar uma coxinha lá na coisa, fazem lanche e ainda põem papel alumínio para o lanche não ficar contaminado. Essas pessoas que são no número muito pequeno na vida hoje, elas vivem uma dinâmica afetiva da presença e da ausência. O afeto delas é assim. Quando está perto, elas ficam vigiando uma a outra. Você já comeu? Você não quer mais? Tá? Tem couve. É bom pro estômago, couve. Tá? Você já bebeu 8 cervejas, não precisa beber mais. E, filho, você já estudou? Estudei, mas você tem certeza que você estudou? Isso quando estão juntos. Quando estão separados, essas pessoas na ausência, elas ficam pensando assim, será que ele já comeu? Quando a gente se liga a alguém, a gente se liga ao complemento da nossa doença. Ao complemento da nossa doença. Aquele moço tem medo de ladrão. Ele é um neurótico, ele tem medo de ladrão. Que o ladrão venha e roube as coisas dele, mate.
E ele se casa com uma moça que tem mais medo de ladrão do que ele. De maneira que, quando eles estão juntos e escutam um barulho no quintal, ela diz assim, ai, é um ladrão. E ele abraça ela e fala, não, deve ser o gato. Mas quando ela vai viajar e ele fica sozinho e escuta um barulho, aí ele diz, é um ladrão. Tá? Então, o que é uma afetividade neurótica? É a afetividade mais perfeita que existe na vida humana. Quando a gente conversa com neuróticos e às vezes a esposa ficou doente ou foi viajar, ele fica com saudade dela e fica com saudade do cheiro dela mandar ele parar de beber. Ele não consegue beber porque ela não está lá para mandar ele parar de beber. E com saudade da briga, Tá? Então, ela não gosta que ele veja televisão até tarde. Ela não está aí, ele não consegue ver televisão até tarde. Essa é a afetividade neurótica. A afetividade mais íntegra que um ser humano pode ter. No próximo bloco, o psicoterapeuta Ivan Capelato fala sobre o amor psicótico e sobre o tipo mais comum de amor na era da sobrecarga, o amor psicopático. Depois, explica as consequências da era da sobrecarga nas ligações afetivas. Daqui a pouco, no Café Filosófico. Para o psicoterapeuta Ivan Capelato, o amor está presente nas diversas fases do desenvolvimento humano. No mundo ideal, deveríamos ir do amor narcísico, em que a criança pequena necessita de alguém para garantir a sobrevivência, até o amor da maturidade, em que temos prazer em cuidar do outro. Mas apenas poucas pessoas alcançam o amor da maturidade. No mundo real, a maioria encontra problemas pelo caminho. Neste segundo bloco da palestra O Amor na Era da Sobrecarga, Capelato fala das ligações afetivas nas psicoses e nas psicopatias. O que é uma psicose? Uma psicose, eu vou falar de maneira bem vulgar. Uma psicose é a dificuldade que um sujeito tem de estabelecer uma identidade própria. Então, ele não tem poder, ele não tem noção, ele não tem uma compreensão sobre as coisas que ele pensa. Tudo que ele pensa é como se fosse real. Então, o psicótico é um sujeito que ficou prisioneiro lá atrás do amor narcísico. Ele precisa que venha de fora o amor. Só que, às vezes, quando as pessoas vêm ou quando as pessoas falam dele, ele também pensa que ele pode ser destruído por elas. Então, ele começa a viver mais isolado, mais quieto. Às vezes, ele não consegue comer a comida da mãe porque ele pensa que a mãe vai envenená-lo. Então ele vai ao supermercado e compra leite ninho, faz um leite uma vez, joga fora a lata, porque ele tem medo de ser destruído, de tão frágil que é a sua identidade. Uma pessoa que tem uma estrutura afetiva psicótica, ela não consegue ficar perto de quem ela ama. Ela ama se a pessoa amada estiver longe. Quando a pessoa amada está perto, ela não consegue ficar junto, não consegue. Então, nós vamos encontrar aí psicóticos famosos entre os poetas, entre os escritores, gente que passou a vida escrevendo sobre a mulher que ele amava, que era a mulher do outro, e que nunca soube que ele amava, mas escreveu. Vocês vão encontrar isso hoje no dia a dia. Então, a afetividade psicótica não suporta a presença do outro. Então, um psicótico só consegue se ligar a outro psicótico. Quando a gente vai na casa deles, tem um no lugar, o outro no outro. É uma casa
Porque se o outro morrer, eu continuo amando. Percebe? Eu não vou nem no enterro porque eu já estou acostumado com a ausência. O ser humano é capaz de manter uma vida que a gente chama de psicopática. O que significa psicopatia? Psicopatia é um fenômeno afetivo que é mais ou menos assim. A minha namorada existe enquanto eu a vejo, enquanto eu a toco. Se ela sai de perto de mim, esse amor para, esse amor fica suspenso. Então, o que é o amor psicopatológico? É um amor que só existe na presença, só existe na presença. Então, esse amor traz uma angústia muito grande, porque as pessoas que se envolvem na afetividade psicopática, elas precisam ficar juntos com os seres amados o tempo todo, todo o tempo todo. O namorado está com a namorada no bar, e a namorada se levanta para ir fazer xixi. E aí esse amor para e ele começa a paquerar a amiga dela. Por quê? Porque ele só consegue amar aquilo que está presente. Qual é o problema do amor psicopatológico? O amor psicopatológico, ele é agressivo, porque a hora que a minha namorada sai da minha frente, é como se ela estivesse me lesando. Então, esse tipo de amor, ele se torna, às vezes, fisicamente agressivo, mais voraz, mais presente nas nossas danceterias de toda noite, nas boates, e o amor que complica muito a vida dos amantes, porque ele traz a descrença. Meu namorado saiu com amigo e saiu com umas meninas também. E gosta delas, da mesma maneira que gosta de mim. Esse é o amor da era da sobrecarga, o amor psicopático, aonde a base do amor psicopatológico é o narcisismo. Eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem a minha amada. Minha amada vai fazer xixi e eu preciso de outra, tá? O que é a era da sobrecarga? A era da sobrecarga é essa sociedade que chama a sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, que é a sociedade que aprendeu, de alguma forma, a diminuir a condição neurótica nossa. Vamos lembrar o que é a neurose? É o medo que faz com que eu cuide daquilo que eu amo. Cuido da minha roupa, cuido da minha casa, cuido do meu filho, cuido do meu cachorro, cuido da minha profissão, cuido... O que a sociedade contemporânea fez? A partir da Segunda Guerra, quando nós vimos estourar aquela bomba que matou um monte de gente, e aquele número grande de órfãos, o caos que se estabeleceu nas sociedades, a Guerra Fria. Então, quem tem remanescentes aí da Guerra Fria, avós, pais, vai se lembrar que todo dia ficava se pensando no fim do mundo, que as potências iam jogar bomba uns nos outros, e nasce com esse medo, o medo de que a vida não vale a pena, nasce a negação do afeto, que a gente vai chamar aqui de indiferença. O que é a sociedade contemporânea? É aquela sociedade que vai inaugurar a anarquia afetiva, a anarquia do afeto, a anarquia da construção do amor, a anarquia dos limites. Não vale mais a lei. A lei é muito chata, e nós temos que gozar. Então, a gente foi trabalhar hoje e agora nós temos que ter uma happy hour. E vamos beber, vamos comer, vamos beijar, porque parece que eu perdi tempo fazendo algo em nome do sacrifício. Será que vale a pena? Vale a pena tudo isso? Vale a pena trabalhar tanto? Vale a pena ficar aí com esse filho que de novo está aí com problema na escola?
E eu já pago o fono, já pago o veterinário para ele, já pago psicólogo, já pago o professor particular, e ele tá aí, é burro esse menino, puxou a família da mãe, burro, tá? Então, a era da sobrecarga traz uma questão fundamental, que não é filosófica, é de sobrevivência, não é filosófica, é de sobrevivência, que é a questão, faz meia hora que eu não sinto prazer. Faz meia hora que eu não sinto prazer e eu preciso fazer alguma coisa para ter prazer. Porque a era da sobrecarga diz a nós que tudo que a gente faz talvez não valha a pena. Compreende isso? A sobrecarga é o excesso de cobrança, o excesso de imposto, o excesso de decepções, o excesso de frustrações. Essa violência que está aí fora também traz uma sobrecarga. O emprego que não é garantido. A escola do filho, não é? Como fica o amor? O medo de perder tempo e vida com a ligação afetiva faz a gente começar a apostar na indiferença. Mãe, eu vou a uma festa, diz o idoso filho de 11 anos. E a mãe vai dizer, mas filho, hoje é segunda... Ela para e fala, tá bom então. Por quê? Porque vai brigar e vai discutir e vai dormir com o coração magoado, cansada. E então, essa é a consequência da era da sobrecarga. A sexualidade, o gozo sexual, substitui o gozo do afeto. Ela está cansada. E ele pergunta para ela, aconteceu alguma coisa? E ela fala, não aconteceu nada, eu estou cansada. Mas é só cansaço? É só cansaço. Mas eu fiz alguma coisa? Não. Você tem certeza que eu fiz alguma coisa? E daqui a pouco eles estão brigando, porque alguma coisa tem que ter acontecido. E eles passam a noite brigando, gastam dinheiro no motel à toa, sobra uma camisinha a mais, e no dia seguinte, eles se dão conta do que fizeram, aí ele liga para ela sem carta, sem internet. Liga para ela e fala, ai, você desculpa. E ela fala, desculpo. Ai, mas eu não devia ter feito isso. Aí ela fala assim, não, eu que não devia ter feito isso. Aí eles brigam de novo. Esse é o amor linear. Então vamos voltar. Como que a gente sai disso? Esse amor, o gozo desse amor, ele é constante, só que as pessoas não percebem, né? Qual é o prazer desse amor? É justamente essa coisa maluca que une os dois, tá? E une os dois. A era da sobrecarga diz que a gente não pode viver assim, porque você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Vocês perderam tempo brigando a noite inteira. Quando tinha um sexo para fazer, tinha um monte de... A cerveja ficou quente no copo dele, porque ele queria provar para ela que ele queria ir comer pizza, mas ele queria que ela escolhesse o lugar. Percebe, gente? Esse é o amor perfeito. A era da sobrecarga diz, não pode perder tempo com isso. Como é que vai perder tempo com isso? Vai discutir onde vai comer? Come qualquer coisa. Entendeu? Come qualquer coisa. Come um cachorro quente, come qualquer coisa, mas tenha um outro prazer, que é o prazer corpóreo, o prazer que tem que ficar externo ao corpo. Como o gozo com o corpo é muito rápido, os orgasmos, múltiplos ou não, eles têm um tempo. Ninguém goza 24 horas, mas briga 24 horas, que é o gozo afetivo. Então, eu preciso fazer coisas para aumentar o gozo da sexualidade. Eu bebo, então fumo uma maconhinha, mando ela se vestir de palhaço, e a gente põe um espelho no teto para ver a bunda, percebe? Porque o gozo simplesmente não funciona. E aí põe música, aí faz não sei o quê, chama mais dois, tá? Porque esse gozo é muito rápido e ele precisa ser intenso e ter alguma coisa que saia da afetividade, que é a coisa da perversão, o perverso. E o amor
fica fora. O amor não pode participar disso. A era da sobrecarga força com que a gente tenha a afetividade da presença. Eu tenho que ir à boate hoje, eu tenho que ficar com alguém hoje, eu tenho que beijar alguém hoje, eu tenho o quê? Tenho o quê? Que é a afetividade psicopática. A afetividade psicopática faz com que a gente volte à pura pulsão, que são as perversões. E aí nós estamos no século XXI, onde a tecnologia é a mais alta possível e brigando contra a prostituição infantil, a pedofilia, que é a afetividade psicopática. A sociedade da sobrecarga também traz o sentido narcísico das conquistas que a gente faz. Se eu tenho uma namorada que quando ela está ausente, eu não tenho medo de perdê-la, eu não sofro, tá? Eu tenho alguns meninos e meninas que hoje namoram as meninas e os meninos que eles menos gostam. E as que mais gostam, eles fazem um amor psicótico, que é o amor que a gente chamava antigamente de platônico. Embora Platão não fosse psicótico, a gente chama de amor platônico, tá? Mas então eles deixam essas pessoas para conversar no Messenger da internet, fazem declarações de amor, entram nos blogs delas e fazem um monte de blog delas, você sabe que não é apelido para as coisas lá, tá? E aí, namoram e ficam com as meninas e com os meninos que eles não têm medo de perder, porque se perder não vai ter sofrimento. E mantém à distância o seu objeto de amor. Percebe? O encanto da morbidez e da autopiedade. A era da sobrecarga faz com que nós nos tornemos vítimas. Então, a mulher que eu amo, que é a que eu não vou conquistar, me deixa triste. Então, eu sou um coitado, né? Eu posso morrer hoje, né? Eu vou morrer de amor, eu vou morrer por ela, mas eu não vou conquistá-la, porque vai que eu consigo conquistá-la e eu não tenho capacidade de sustentá-la. Lembra que a era da sobrecarga é a era da descrença. Eu não acredito que ela vai gostar de mim, tá? Eu estou andando com meu Fusquinha 53 com ela do lado e passa um sujeito com um Toyota e eu tenho medo que isso seja mais importante para ela do que para mim. Mas você não acredita no amor dela? Não. A sobrecarga que o social traz não faz a gente poder acreditar que a gente é um objeto de amor. A gente é objeto de desejo, objeto de prazer, mas não objeto de amor. O corpo. O que a era da sobrecarga faz com o corpo? Faz com que o corpo seja uma coisa para o outro. O meu corpo é algo que eu invisto para o outro, para ser um objeto de desejo. Não é para mim. Ninguém emagrece para si. Ninguém fica com o corpo da Gisele Bündchen para si. É para o outro, para qualquer outro, não é para o homem nem para a mulher, é para o outro, é para o outro social, para esse outro que está aí nos julgando e exigindo de nós que a gente não envelheça, viva o Botox, que a gente não envelheça, que a gente não perca a sexualidade, viva o Viagra, que a gente não tenha desprazer, que a gente não cultue o fim das coisas. A era da sobrecarga faz com que a gente perca uma coisa chamada ego. Ego é aquela capacidade que a gente tem de se relacionar com o meio externo e sentir raiva, medo, dor, saudade, tudo aquilo que antigamente era normal de se sentir. A gente chama isso de identidade egóica. E faz nascer a identidade narcísica, que é eu preciso ter prazer agora. Os meninos e meninas saem do meio da aula do cursinho e vão beber uma cerveja, porque tiveram uma aula muito dura de química agora. Então eles vão beber uma cerveja para ver se a dureza da aula passa. Como suportar a era da sobrecarga? Depois do intervalo, o psicoterapeuta Ivan Capelato finaliza a palestra de hoje e conversa com a plateia. Até já!
Hoje em dia, as pessoas têm medo. Medo de perder tempo, de desperdiçar um prazer, de não aproveitar a vida. É assim que o psicoterapeuta Ivan Capelato vê a era da sobrecarga. Uma era em que o gozo sexual substitui o gozo afetivo. Uma era que traz uma violenta manifestação de descrença e de indiferença. Neste terceiro e último bloco, Capelato afirma que o cuidado com o outro é a única fonte de vida e a verdadeira chave para suportar a sobrecarga. Como é que se diferencia o cuidar da superproteção? Então, o que é superproteção? Superproteção é você não deixar que o outro entre em frustração. Então, do que os meninos e as meninas têm medo hoje? Eles não têm medo do cuidado, eles pedem cuidado. Hoje, um menino de 15 anos chega da festa bêbado, ele abre a porta do banheiro e faz xixi. Ele guardou toda a cerveja para fazer o xixi em casa. E ele faz aquele xixi barulhento para ver se acorda os pais. Mas os pais tomaram remédio para dormir, como bons neuróticos, e não acordam. Aí ele vomita. Aí ele bate a porta do quarto. Aí ele deixa rastro para todo canto para ser cuidado. Então, o desejo de ser cuidado existe. O medo de ser possuído pelo narcisismo dos pais é outra coisa. Então, o que é um pai superprotetor? É aquele que impede o filho de se frustrar. Esse filho nunca vai voar, nunca vai crescer. O que um filho precisa? Um filho precisa ser tão cuidado que ele começa a ter o desejo de sair do cuidado e se cuidar. Sair do cuidado e se cuidar. Então, quanto mais os pais cuidam, mais esse sujeito fica resistente à frustração e vai poder vir aqui fora, ter a namorada, brigar com ela, ter um emprego, ser despedido e procurar outro e viver a era da sobrecarga suficientemente bem psicologicamente, sem ter que fazer uma depressão, sem ter que se suicidar. Esses dias, num programa de televisão, eu estava contando como é assustador hoje aqui no nosso país o número de suicídios. O que são os suicídios? Além de toda a patologia inscrita no suicídio, também existe a dificuldade de suportar a frustração. Você vai ter adolescente se suicidando porque o namorado brigou, porque a namorada brigou. Percebe? Que são os que vivem em casa o amor psicopático. Esse amor que quando está perto, ele é avassalador, e quando está longe ele não existe, que é a indiferença. Então, cuidar é você colocar para o seu filho essa coisa da sua neurose. Eu tenho medo que você seja assaltado, eu tenho medo que você tome droga, eu tenho medo que você bata o carro, eu tenho medo. E em nome desse medo se faz um jogo. O amor psicopático é, eu não quero que você sofra. E aí, você deixa o sujeito sem condição, principalmente hoje, de viver a era da sobrecarga, né? Superproteção é uma dificuldade que alguns pais têm de imaginar que o filho possa sofrer. Cuidado é permitir que ele sofra. Só que eu estou aqui. Se o amor é o medo da perda, onde que entra o ciúme? O ciúme faz parte disso. O ciúme é o medo da perda, mas o ciúme tem uma componente complicada, que é assim. Então, vamos pensar, existe um ciúme, que é o ciúme que pertence ao amor psicótico. Então, eu tenho que manter o meu ser amado na ausência, porque para eu poder amá-lo, ele tem que ser perda. Então, existe um ciúme que fica sendo desejo. E existe um outro ciúme, que é o medo, que é o ciúme paranoico, que é o ciúme de que... Então, vamos pensar na era da sobrecarga, vamos pensar na história que as pessoas têm. Então, vamos lembra que eu pus lá as fases? Oral, oral. Então, vamos pensar assim. Imagine uma pessoa
que tenha sido lesada no cuidado, sua mãe, os professores, alguém que cresceu com a ideia de que não é suficiente bom para poder receber o amor de alguém. Então você tem aí um ciúme que é a metáfora fundamental do medo da perda. O ciúme é a metáfora do amor, entendeu? Então eu tenho que ficar te vigiando porque eu não sou suficiente para manter o seu amor por mim. O meu amor por você é enorme, mas isso cai no amor neurótico? Cai. Então vamos voltar ao casal neurótico, tá? A namorada ou a esposa está se arrumando. E ela está se arrumando e está reclamando, como toda neurótica. Esse cabelo não ficou bom. Tá? Esse brinco não combina com a calcinha. E aí, o marido neurótico e ciumento começa a imaginar que o jeito que ela tá achando que não é suficiente para alguém. Para ele já tá bom, aquela calcinha tá bom, só não pode ir com a calcinha, vai, põe uma roupa em cima, mas tá bom já, aquele brinco combinou. Então, o ciúme psicótico é a ideia de que eu não quero ter você porque eu sei que eu vou te perder. O ciúme neurótico eu tenho muito medo de te perder porque eu me sinto insuficiente para você poder me amar. Consigo passar isso para você? Tá, então, o ciúme é uma coisa que a gente teria que fazer uma palestra à parte aqui, porque você tem nuances que a gente chama de ciúme que não são ciúme. Por exemplo, vamos pensar no amor homossexual, não o amor de gays, o amor homossexual, o amor onde um tem que ser igual ao outro. Esse amor, vamos pensar, o namorado e a namorada. Ele quer que ela pense como ele e ela quer que ele pense como ela. Eles começam a ter um ciúme que, na verdade, não é ciúme, é inveja. Percebe? Parece ciúme, mas é inveja. Então, vamos imaginar que ele ache que ela é muito bonita. E aí começa a aparecer a diferença. Como eles vivem um amor homossexual, não conseguem trabalhar com o amor heterossexual, que é o amor da diferença, ele começa a ter inveja da beleza dela. E trata isso como se fosse um ciúme, mas na verdade é inveja. Então, tem muitas... É como um arco-íris a gente falar de ciúme, entende? Ele vai do ciúme neurótico até a relação competitiva entre os amantes, que daí você já está no campo da inveja, no campo de uma doença complicada aí, que é muito comum por aí. Ivan, você falou muito de amor, do apego, o amor da pessoa ao externo. Mas o amor interno, o amor da pessoa, esse não seria um antídoto a todos esses problemas de amor que você está falando? Quer dizer, não há uma falta de amor das pessoas a si mesmas, apego ao interno? A era da sobrecarga faz com que você tenha, por exemplo, uma exigência a cada minuto. A cada minuto você tem um computador com mais não sei o quê, você tem um jogo com mais não sei o quê. O menino teve que dormir às 4h30 da manhã porque ele acorda às 6h, ele não pôde terminar lá o jogo do computador e os outros terminaram e ele já se sente em desvantagem. A era da sobrecarga é essa exigência mórbida de que você participe de tudo e não dá. Então, quando que existe autoestima? Quando existe a certeza para essa criança, não importa quantos anos ela tenha, de que ela é cuidada. Tá? Mesmo que isso fique só dentro dela, que é o que importa. Tá? Mas lembrar que esse filho, cuidado, vai ter que conviver com 95% que não são cuidados. E que vão fazer a sobrecarga, vão fazer uma pressão sobre ele e ele vai ter que se esconder e disfarçar. Eu conheço crianças, querido, que mentem para os amigos que não jantou ontem,
Aí a escola fica sabendo e liga para a mãe. Fala, mas o seu filho falou que ficou sozinho o final de semana inteiro. Mas nós ficamos aqui com ele. Nós somos neuróticos, diretora. Nós ficamos aqui com ele o tempo todo. Eu cortei as unhas dele. Percebe? Eu fiquei em casa para cortar as unhas dele. Mas ele mentiu para poder caber na psicopatia da sobrecarga. A era da sobrecarga é a manifestação violenta sobre todos da descrença. Da descrença que vale a pena passar uma semana estudando para fazer uma boa prova. Da descrença que vale a pena perder tempo com o filho. Eu vou perder de novo a academia hoje porque esse menino tem que fazer um trabalho amanhã na escola e ele não consegue fazer sozinho, porque a escola exige dele muito. Ele tem 11 matérias para ele se tornar um bom ser humano no futuro, tá? Ele tem 11 matérias e alguém tem que ajudá-lo a fazer isso. Ele tem que ter parceria. E para ter parceria, alguém vai ter que deixar de assistir A Senhora do Destino, vai ter que deixar de ver o Jô Soares, ou vai ter que deixar de ir à academia ou a happy hour. Alguém vai ter que ficar junto. Chegamos ao fim de mais um Café Filosófico da série Cultura do Excesso, Sobrecarga e Alternativas de Vida, que tem a curadoria de Renato Janine Ribeiro. O psicoterapeuta Ivan Capelato apresentou hoje o tema O Amor na Era da Sobrecarga. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Mudou a própria natureza do amar. O amor como convívio.